O dog do Reddit. Primeiro relato. Sou o babaca por mal comer o bolo que minha namorada fez para o meu aniversário até que ela me peça desculpas. Estou com minha namorada há quase 3 anos, e nos damos bem na maioria das coisas, exceto quando se trata da minha mãe. Minha mãe tem um desenvolvimento mental mais lento, não sei como descrever de outra forma, pois ela teve uma vida difícil e nunca foi diagnosticada formalmente, e me teve aos 13 anos. Como ela era fisicamente e emocionalmente mais jovem, foi uma mãe divertida, mas não muito responsável. De qualquer forma, esse é um dos principais motivos pelos quais minha namorada se sente desconfortável perto da minha mãe. Ela diz que minha mãe não tem modos e pode ser rude, o que, em parte, é verdade. Mas minha mãe não faz essas coisas intencionalmente, é apenas a forma como foi criada, e é difícil ensiná-la a mudar. O segundo motivo do desconforto da minha namorada é que eu gasto muito dinheiro para que minha mãe viva em uma comunidade cara, onde ela pode ser independente, mas ainda ter alguma ajuda. Minha namorada acha isso um desperdício de dinheiro, especialmente porque quer comprar uma casa grande no futuro. Além disso, eu me recusei a pagar o plano de saúde dela, mesmo tendo condições para isso. Ela está em um plano que não pode pagar sozinha, e esse assunto surge bastante nas nossas discussões. Minha justificativa é que ela não é minha esposa, então não quero me comprometer com algo assim, pois não sei como isso funcionaria se terminássemos ou se os custos aumentassem para algo que eu preferisse não bancar. Eu amo minha namorada, mas ela não é minha esposa ainda e, por isso, não é minha prioridade. Já tentei pedi-la em casamento 2 vezes, mas fui recusado por ela. Enfim, acho que me desviei um pouco do assunto, mas achei esse contexto importante. Neste ano, minha namorada decidiu fazer um bolo para o meu aniversário. Fiquei feliz, porque ela é uma ótima confeiteira e ainda melhor na decoração. Pedi um bolo simples de chocolate com cobertura de lata e granulados coloridos. Ela disse que tudo bem, mas continuou sugerindo que eu escolhesse algo mais especial e menos barato este ano. Expliquei que minha mãe fazia esse bolo para mim todo ano desde a infância, mas, claro, este ano ela não poderia. Reafirmei que era exatamente isso que eu queria, sem presentes e sem convidados. Na manhã do meu aniversário, minha namorada me fez tomar café da manhã na sala porque a cozinha estava uma bagunça. Depois do almoço, me fez sair de casa dizendo que ainda não estava pronto e que tinha uma pequena surpresa. Voltei 1 hora depois, como combinado, e, ao abrir a porta, fui surpreendido por praticamente todas as pessoas que conhecemos, inclusive algumas que mal conhecemos, menos minha mãe. Os pais dela estavam lá. Todos pularam com apitos e buzinas de festa. Tentei parecer feliz, mas, na verdade, não queria ninguém ali. Se fosse apenas nossas famílias, talvez tivesse sido agradável, mas, no fundo, fiquei irritado. Então vi o bolo, e não era nada do que pedi. Eram 3 bolos redondos de creme de limão, no estilo naked cake, decorados com flores e frutas vermelhas. Era lindo e dava para ver que levou muito tempo para fazer, mas não era o que eu queria. Além disso, sou indiferente a sobremesas de limão. Todos trouxeram presentes e tentei demonstrar que gostei, porque realmente gostei, mas, naquele momento, não estava no clima para abrir e reagir aos presentes. Acho que minhas reações pareceram sem emoção. Quando chegou a hora de cortar o bolo, ela me deu um pedaço enorme, e eu nem cheguei a comer metade. Não estava no humor naquele momento. Apenas disse que estava cheio depois de comer todos os pratos favoritos dela. Admito que fui um pouco brusco, especialmente na frente de todo mundo, e ela ficou visivelmente chateada o resto da festa. Finalmente, minha mãe apareceu depois que todos já tinham comido. Segundo minha namorada, ela acidentalmente passou o horário errado para minha mãe. Ela trouxe um único cupcake, do jeito que eu gosto, como presente, já que não pôde fazer o bolo este ano. Fiquei muito feliz e não consegui esconder. Minha namorada percebeu e lançou um olhar torto para minha mãe. Até aí, tudo bem, desde que não fosse grosseira. Mas, logo em seguida, fez uma piada desagradável sobre como o cupcake era meio único como minha mãe. Minha mãe ainda gosta de se vestir de um jeito mais infantil, com vestidos e 2 rabos de cavalo. Algumas pessoas riram. Mais tarde, já no meu quarto, eu estava comendo meu cupcake, tentando terminar o dia de um jeito positivo. Não reclamei de nada além daquele comentário, porque não queria parecer ingrato. Mas então, minha namorada comentou em voz baixa que, claro, eu preferiria comer algo que parecia ter sido feito por uma criança em vez de um bolo de verdade. Aquilo foi a gota d'água. Tivemos uma discussão feia, e acabei dormindo no sofá no meu próprio aniversário. No dia seguinte, deixei claro que não comeria mais nada que ela fizesse até que se desculpasse. Já se passaram 3 dias, e agora ela está contando para todo mundo que eu odiei a festa. Agora, todos estão me chamando de ingrato, e a família dela descobriu que eu não pago o plano de saúde dela. O clima entre nós está oscilando entre tenso e meio tranquilo. Eu sou o babaca nessa situação? Edite. Gostaria de acrescentar alguns detalhes aqui para deixar tudo mais claro, já que talvez o post original possa ter ficado um pouco confuso.
Talvez eu seja um péssimo escritor quando estou cansado, mas quando escrevi isso há algumas horas, parecia que fazia sentido. Então, desculpem por qualquer confusão. Para esclarecer, eu costumava fazer vídeos adultos, principalmente com outros homens, e não quero que ninguém saiba disso. Além disso, eu costumava enganar algumas pessoas, usando as informações dos cartões de crédito deles para comprar livros didáticos e itens pessoais online. Eu só conseguia pagar por comida na época, mas ainda assim foi errado. Às vezes, me pergunto se essas pessoas deixaram de comer para que eu pudesse, e isso me deixa triste e um pouco paranoico. Mesmo que eu não possa ser preso agora, ainda posso ser socialmente rejeitado. Para quem perguntou, e não mencionei o motivo pelo qual minha namorada recusou meu pedido de casamento 2 vezes porque soa muito mal para quem não entende como é viver com alguém com deficiência. Eu amo muito minha mãe, mas, para ser sincero, não gostaria de ter filhos como ela, pois sei que eles não teriam uma vida fácil. Esse é o motivo principal da recusa da minha namorada, e ela acha que eu poderia passar genes ruins adiante. Ainda assim, eu gostaria de ter pelo menos um filho, porque não tenho nenhuma deficiência e espero que minha criança também seja saudável. Mas eu não acho que não querer adotar ou assumir esse risco seja um motivo ruim para recusar um casamento. De qualquer forma, decidi tomar o caminho mais covarde, em sair para o trabalho excessivamente cedo para evitá-la e deixei uma carta de término na marmita dela. Estou esperando me sentir péssimo depois, então acho que vou atualizar quando não estiver tão triste, o que costuma demorar um tempo para mim. E, mais uma vez, desculpem pela confusão e por devagar na explicação do meu relato. A atualização. Ela leu a carta e, a princípio, não ficou brava, só disse que queria conversar. Mas, quando cheguei lá, ela estava bem irritada porque, aparentemente, uma colega de trabalho viu a carta e comentou sobre como terminar assim, com um bilhete, era algo patético, e olhando agora talvez eu concorde, não estava pensando direito. O resto é meio confuso. Acabamos entrando em uma briga física, e já tivemos algumas antes, mas nunca tão grave. No final, acabei quebrando o antebraço. Enquanto eu estava indo embora, chorando, ela começou a jogar coisas, e eu escorreguei. O trajeto até o hospital foi um dos piores momentos da minha vida. Eu ainda estava chorando enquanto tentavam me fazer perguntas em algum momento, ou me deram algo ou eu simplesmente apaguei. Quando acordei, ela pediu desculpas, mas dava para ver que ainda estava um pouco irritada, porque ela comprou comida e nem sequer me ofereceu. Depois que recebi a alta, chegamos em casa e começamos outra discussão. Fiquei com raiva e disse para ela ir embora. A irmã dela mora a menos de 1 hora daqui, então ela ficaria bem. No fim, ela concordou em sair, mas deixou a maioria das coisas dela aqui. Ela me disse que tenho 3 dias para arrumar as coisas dela para que os pais possam vir buscar, o que, pensando bem, é justo. Agora estou me perguntando se devo colocar o anel junto com as coisas dela, porque olhar para ele agora é desagradável e humilhante. Para minha surpresa, ela só fez 2 posts nas redes sociais sobre isso, e, embora ela tenha insinuado algumas coisas que fiz, não foi tão ruim quanto imaginei que seria. A maioria dos meus amigos ficou com pena de mim, mas alguns, que eram amigos dela primeiro, me bloquearam ou me mandaram mensagens raivosas. A mãe dela me enviou uma mensagem de voz chorando e dizendo quanto estava decepcionada comigo. Honestamente, eu sinto um pouco de pena dela, porque essa é a filha dela, deve ser triste. Mas, sinceramente, só quero deixar as coisas dela do lado de fora sem precisar falar com ninguém. Ainda não contei nada para minha mãe, porque sei que ela vai se preocupar. Também estou sem apetite, porque ainda tem bolo sobrando na geladeira, e só de olhar para ele já me sinto exausto. Acho que vou dar um tempo nos relacionamentos e focar em ser feliz sozinho, porque, no momento, tudo o que quero fazer é ligar para ela e pedir desculpas, talvez para apaziguar as coisas, mas também sei que isso provavelmente não é uma boa ideia. Comentários sobre o relato. Me pergunto por que o Op permaneceu tanto tempo com essa mulher. Bem, embora eu tenha ouvido e entendido os motivos dele, o fato é que ela recusou a proposta de casamento dele 2 vezes, não escuta o que ele deseja, é desrespeitosa com a mãe dele, e ele ainda acreditava que ela poderia o denunciar ou ao menos o expor, pelos erros que ele cometeu no passado. Resumindo, ele tinha uma namorada ou uma chantagista ou algo do tipo. Que bom que o Op acordou e tomou uma atitude correta. Tenho pensado em perguntar algo sempre que leio histórias como essa. As pessoas realmente recebem mensagens de texto raivosas de amigos e familiares depois de um término? Talvez eu seja um cara mais fechado e que por nunca ter dado muita liberdade às outras pessoas, isso nunca tenha me acontecido, não sei. Só acho isso muito estranho. O fato de uma pessoa ter que falar tudo para várias outras, e o fato dessas outras quererem se envolver tanto assim e assumirem as dores dos outros, sem nem terem visto o que realmente aconteceu. Ao meu ver, o Op claramente foi sacaneado por ela e tem a sua autoestima no fundo do poço. É a única razão que consigo pensar para ele ter aceito tanta besteira dessa namorada. Também tenho a impressão de que esse cara foi criado com essa crença autodestrutiva de que homens não podem ser vítimas de mulheres.
Infelizmente vejo que cada vez mais existem jovens sendo emasculados, se preocupando demais com o envergonhamento que podem sofrer, isso enquanto são ensinados a aceitarem serem pisados. Isso mostra que as pessoas realmente precisam aprender a se amar mais do que a ter medo de ficarem sozinhas. Metade do motivo pelo qual eu gosto de acompanhar esses relatos é para apoiar essa mesma decisão. Fora o fato de ver como estão os relacionamentos hoje. Sou muito mais feliz sozinho do que com qualquer uma pessoa lixo ao meu lado. E nos raros momentos de dúvidas, ao ver esses relatos, volto imediatamente a ser grato pela minha vida de solteiro. Segundo relato. Eu surpreendi a minha esposa traidora no motel do caso dela. Dei um jeito no amante e garanti que ela perdesse o emprego. É frustrante quando as pessoas entram em relacionamentos sem estarem prontas para isso. Como tentar acender uma fogueira com madeira molhada. Nada pega fogo e todo mundo acaba com frio e frustrado. Se você não está pronto para assumir a responsabilidade pelas suas próprias coisas, então talvez o mundo dos relacionamentos não seja o lugar certo para você estar. Eu sei que muita gente pode tentar me fazer mudar de ideia, mas, honestamente, acho que, neste ponto, odeio a ideia de relacionamentos sérios, seja casamento ou namoro. Sério. Porque já passei por coisas demais na vida para querer mais do que já vivi. Sei que existem mulheres boas por aí, mas nunca encontrei nenhuma delas. Sinceramente, estou cansado disso. Não me importo com um caso casual com alguém, porque, no fim do dia, ainda tenho minhas necessidades. Mas não vou investir nenhuma parte de mim em mais ninguém. Não vale a pena. Desculpe esse pequeno desabafo, mas eu realmente precisava tirar isso do meu peito. Meu casamento está desmoronando e ainda dói pra caramba. No entanto, deixe-me dar um pouco de contexto sobre o que já tive que enfrentar no passado. E, por favor, não venha dizer que sou o denominador comum, porque, se você soubesse o que passei, entenderia que tudo o que fiz foi amar de coração e tentar ser extremamente compreensivo e flexível. Meu primeiro relacionamento foi lá no ensino médio e, no geral, não guardo rancor do que aconteceu naquela época. Éramos jovens e bobos, mas ainda assim terminou com minha namorada se apaixonando por outra pessoa e me largando de uma forma fria e sem emoção. Não foi nada divertido e me bagunçou por um tempo. Mas eu me recuperei, e acho que até rápido. Meu segundo relacionamento veio perto do final da faculdade, e achei que namorar uma estudante de engenharia esforçada só poderia ser algo bom. Mas não. Ela ainda arrumava tempo para dormir com quem quisesse entrar na festa. Quando a confrontei, ela foi extremamente indiferente. Acho que foi aí que minha desconfiança em relação às mulheres começou a crescer. Essa desconfiança se tornou completa quando tive um relacionamento relativamente curto depois da faculdade. Era para ser algo sério, mas quando descobri que ela ainda estava envolvida com o ex e mandando mensagens perguntando quando poderiam se encontrar, senti que estava farto de namorar. Acho que minha mentalidade mudou completamente quando conheci Carla, que se tornou a minha esposa. Eu nem estava tentando sair com ela, mas nos encontramos por acaso em um supermercado. Eu estava comprando mantimentos e lendo a embalagem de um cereal que nunca tinha experimentado, quando ela comentou que aquele cereal era sempre uma boa escolha e que ela comia quase todos os dias. Me sinto ridículo dizendo isso agora, depois do que ela me fez passar, mas lembro que, quando me virei e vi o sorriso dela, aquilo me desarmou. Odeio admitir que isso ainda mexe um pouco comigo. Essa é uma das razões pelas quais sou ainda menos tolerante com a forma como ela destruiu o nosso relacionamento. De alguma forma, ela acabou me acompanhando pelo supermercado pelo resto das compras, e nem parecia invasivo. No final, ela me pediu o meu número, e foi assim que começamos a nos falar. Tudo começou de forma amigável, íamos ao cinema e até jogávamos videogame juntos, mas não havia nada romântico no início. No entanto, quanto mais gostava dela como amiga, mais comecei a vê-la de outra forma. Apesar da minha postura rígida sobre relacionamentos, comecei a sentir que ela poderia ser a cura para minha desconfiança em relação às mulheres. Mas que erro foi esse? Embora tenha levado muito tempo para descobrir. No dia dos namorados seguinte, decidimos, de brincadeira, passar o dia juntos como solteiros. Então nos beijamos. Honestamente, não sei de onde veio isso, porque aquele dia ainda parece um borrão na minha memória. Então começamos a namorar naquele dia e ficamos juntos por 4 anos antes de eu pedir Carla em casamento, porque sentia que ela havia me ajudado a superar meus traumas. Estamos casados há 8 anos. Agora tenho 40 anos e estou divorciado. Mas, por mais que doa, acho que é sempre melhor descobrir a verdade. Nem por um momento desejei viver uma mentira ou não ter descoberto o que ela estava fazendo. Então, foi assim que aconteceu. Carla trabalhava como gerente em uma concessionária local, então seu expediente terminava mais tarde que o meu. Eu saía do trabalho por volta das 17 horas, mas ela frequentemente ficava até às 20 horas ou 21 horas. Isso nunca foi um problema, já que eu gostava de ter um tempo sozinho, especialmente conforme o casamento foi avançando. Claro, trabalhar em uma concessionária significava conhecer muitas pessoas diariamente.
Às vezes, ela chegava com histórias sobre clientes irritantes, e outras vezes contava sobre homens que tentavam flertar com ela. Ela sempre foi muito aberta sobre o que acontecia no trabalho, então eu tinha poucos motivos para suspeitar de algo. Acho que as coisas começaram a desandar no dia em que ela chegou um pouco depois das 21 horas. Normalmente, ela se jogava no sofá ao meu lado e contava sobre o dia, mas, dessa vez, apenas disse um oi rápido e foi direto para o quarto. Quando entrei no quarto alguns minutos depois, ela já estava no banho, o que definitivamente não era normal. Achei estranho, mas não foi o suficiente para me deixar desconfiado só porque uma noite foi diferente das outras. No entanto, nos 2 meses seguintes, esse padrão se repetiu 3 ou 4 vezes. Antes disso, algo assim nunca havia acontecido. Quando tentei conversar com ela nessas noites, parecia diferente. Como se tivesse muito menos a dizer do que o normal, mesmo quando eu insistia. Foi nesse momento que realmente comecei a sentir que algo estava errado. Depois de 8 anos de casamento, decidi simplesmente perguntar em vez de mexer no celular dela. Segundo ela, as coisas estavam ficando cada vez mais corridas à medida que o ano chegava ao fim. Ela estava mais estressada e a concessionária estava fechando mais tarde do que o normal. Eu conseguia entender que as pessoas poderiam estar organizando compras de carros como presentes em dezembro, então fazia sentido para mim. Honestamente, eu apenas tentei animá-la e deixei por isso mesmo. Como bom marido que eu sempre tentava ser, em uma dessas noites, percebi que ela não voltaria para casa tão cedo. Então, decidi levar o pedido favorito dela do Starbucks como um gesto de carinho. Por impulso, comprei também um pequeno buquê de flores. Queria que ela soubesse que eu reconhecia o quanto ela trabalhava duro e realmente achei que isso a animaria. O único problema foi que, quando cheguei à concessionária, o local estava fechado. Mandei uma mensagem perguntando se ela já estava a caminho de casa, porque seria a única explicação lógica. Poderíamos ter nos desencontrado no trajeto. Mas quando ela respondeu ainda estou no trabalho, eu soube que estava sendo enganado. O lugar inteiro estava escuro, e eu duvidava que houvesse alguém lá, nem mesmo nos escritórios dos fundos. Então, mandei outra mensagem perguntando se ela estava finalizando uma venda, e ela respondeu em sim, só terminando com um cliente. O pessoal já está querendo ir embora, então estou tentando fechar isso o mais rápido possível. Naquele momento, ficou mais do que evidente que ela estava mentindo. E, como um estalo, percebi que todas as outras vezes que ela tinha ficado até tarde poderiam ter sido mentira também. Na verdade, eu tinha certeza de que eram. Isso foi confirmado quando voltei para casa e ela agiu exatamente como nas outras noites. Foi então que decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Eu sabia que ela nunca me diria a verdade se eu confrontasse diretamente sobre a mentira, principalmente porque a primeira coisa que me veio à mente foi traição. Aconteceu comigo tantas vezes no passado que não conseguia pensar em outra possibilidade. Eu me lembro de entrar em pânico, porque já tinha passado por muitos dramas com mulheres e realmente pensei que um dia isso acabaria. Quando ela foi dormir e, como sempre, caiu no sono pesado, fui direto bisbilhotar. Peguei o celular dela, fui para a sala e comecei a vasculhar a galeria, mensagens, anotações, tudo o que eu pudesse acessar. Quando cheguei ao iMessage, vi uma conversa com um cara salvo como Steve. Isso chamou minha atenção porque era uma das conversas mais recentes, e assim que abri, vi que havia muitos emojis, corações e todo aquele tipo de coisa. Fui direto ao início da conversa para entender há quanto tempo estavam se falando, e vi que eram apenas alguns meses. Isso começou a fazer sentido, já que foi há poucos meses que percebi a mudança de comportamento dela. Pelo conteúdo das mensagens, entendi que ele era um cliente que tinha ido à concessionária e pedido o número dela. Não havia sobrenome nem qualquer outro detalhe sobre ele, eu nem sabia a sua aparência. Mas, depois de ler tudo, ficou mais do que claro que eles estavam dormindo juntos. De tempos em tempos, ele mandava o nome de um motel e um número de quarto. Nas últimas 3 vezes, era sempre o mesmo motel, ou seja, eles já tinham até um lugar fixo para a traição. Dizer que eu estava furioso é pouco. Eu genuinamente senti que poderia fazer algo que me levaria para a cadeia, e não teria nenhum arrependimento. O pior de tudo é que, naquela mesma noite, eles tinham conversado sobre a próxima vez. Ele mencionou que estaria por perto na sexta-feira daquela semana, ou seja, dali a 2 dias, e disse que avisaria como de costume. Depois disso, trocaram algumas mensagens banais. Naquele momento, eu estava pronto para perder o controle. Mas queria fazer isso de forma calculada. Com todo o trauma que carregava das mulheres do meu passado, senti que essa traição poderia ser meu limite. De alguma forma, consegui manter a calma. Documentei tudo o que pude sair de casa no meio da noite para andar e esfriar a cabeça. Na manhã seguinte, ela agiu como se estivesse tudo normal, o que me deixava ainda mais louco, porque eu sabia a verdade. Mas, se eu ia confrontá-la, queria fazer isso no momento certo, mesmo que fosse no meio do trabalho dela na concessionária. No entanto, as coisas não saíram exatamente como eu planejava.
Nosso MacBook em casa estava conectado ao celular dela, então pude acompanhar algumas mensagens por lá. 2 dias depois, vi Steve confirmando um número de quarto no meio do dia. Entendi que eles se encontrariam naquela noite e que ela voltaria para casa agindo estranho, como vinha fazendo nos últimos meses. Eu não sabia exatamente o que faria quando a confrontasse, mas tinha certeza de que não deixaria passar. No fundo, eu estava realmente torcendo para que tivesse a chance de partir para cima do amante dela, porque minha raiva estava transbordando e precisava de uma válvula de escape. Então, naquela noite, peguei o carro e fui até o motel onde Carla estava se encontrando com esse cara. Bastou uma nota de $20 para que o recepcionista me informasse qual era o quarto. Imagino que esse tipo de drama fosse bem comum por lá. Sabia que ela estava lá dentro porque vi o carro dela no estacionamento. Por um momento, considerei voltar para casa, porque sabia que depois desse confronto nada mais seria o mesmo. Mas essa ideia não durou muito. O ressentimento era grande demais. Então, bati na porta. Esperei cerca de 1 minuto e bati novamente. Só depois disso um homem que parecia ter uns 50 e poucos anos abriu a porta. Perguntei se ele era Steve, e ele respondeu que sim. Eu simplesmente perdi a cabeça. Não sei. Também fiquei confuso por um instante. Não que ele fosse feio, mas era claramente mais velho. Isso me fez enlouquecer. Então, sim, eu dei um soco nele e acertei bem no queixo. Ele cambaleou para trás, mas depois recuperou o equilíbrio e se lançou contra mim, me derrubando. Tudo depois desse momento ficou meio borrado. Lutamos um pouco no chão e, em algum momento, ouvi uma mulher gritar para Steve parar. Senti até quando ela puxou minha camisa, tentando me tirar de cima do cara. Foi só quando eu vi que ambos já estávamos machucados que eu voltei à razão. Então me levantei. Não o machuquei o suficiente para me preocupar com algo sério, mas era o bastante para saber que eu tinha vencido. Em seguida, Carla ajudou Steve a se levantar, e ela disse: "Quem diabos é você? E por que fez isso?" Ela estava se virando enquanto falava, mas acho que, quando finalmente viu meu rosto sem eu estar brigando com Steve, soube que era eu. Sua boca se abriu e ela a cobriu com as mãos. Eu nem sabia o que dizer para ela. E olha que eu já tinha ensaiado algumas opções. "Então é isso que você tem feito nessas noites fora de casa? Ou, parece que você escolheu o cliente errado hoje." E então, me virei para ir embora. Ela foi atrás de mim e me seguiu até o estacionamento, implorando para eu deixar ela explicar. Ela até soltou o clássico "não é o que parece." Mas era exatamente o que parecia. Eu sabia disso. Pelo menos, eu jamais a aceitaria de volta. Ela teve a chance de escolher entre mim e ele, e escolheu errado. Quando cheguei em casa, simplesmente desabei no sofá da sala. Eu me sentia sem energia, mas não de um jeito ruim. Sentia-me satisfeito, mas exausto. Não lembro de ter adormecido, mas dormi. E fui acordado por ela chegando em casa. Da mesma forma que eu não sabia exatamente o que dizer quando a confrontei no motel, parecia que ela também não sabia o que dizer. Assim que me viu, congelou e ficou me encarando. Eu também não sabia o que falar, mas antes que ela dissesse qualquer coisa, mandei que pegasse suas coisas e saísse de casa. Foi só então que ela desabou, começou a implorar, pedir desculpas e tentar se explicar. Mas, sinceramente, não lembro de uma única palavra do que ela disse. Eu tinha desligado completamente. Tudo o que eu queria era que ela pegasse suas coisas e fosse embora. E, felizmente, depois de insistir sem resposta, ela finalmente se levantou e foi para o quarto. Meia hora depois, saiu com uma pequena mala. Ela tentou falar comigo antes de sair, mas eu não tinha nada para dizer. Eu estava tão magoado. E odeio admitir, mas parte de mim queria dar nela mesma a surra que dei no Steve. No dia seguinte, procurei um advogado de divórcio e paguei na hora. Precisava cortar todos os laços com ela. Precisava fazer isso o mais rápido possível. Era como se estar legalmente ligado a ela por mais tempo me causasse dor física. Quando chegou o momento de entregar os papéis do divórcio, fiz questão de estacionar do outro lado da rua da concessionária dela e observei o oficial de justiça entrando. Ele pediu para falar com ela, e quando ela apareceu, viu os papéis sendo entregues. Por impulso, saí do carro, entrei na concessionária assim que o oficial saiu e anunciei bem alto para todos ouvirem: "Você tem dormido com clientes?" Provavelmente não só o Steve. Quero o divórcio. Ela ficou chocada e parecia que ia tentar me tirar dali para conter os danos, mas antes que pudesse reagir, eu já estava fora. Depois disso, iniciamos o processo de divórcio, que foi um saco. Os advogados dela tentaram arrancar tudo o que podiam. Mas, com a infidelidade dela escancarada, seria um pouco difícil. Sim, eu tinha um bom emprego, assim como ela, mas ela sempre ganhava um pouco mais. Quis garantir que eu ficasse com a casa e recebesse pensão. Não que eu precisasse, mas era questão de princípio.
no tribunal, já que não chegamos a um acordo, o juiz decidiu que a casa ficaria comigo e que ela pagaria um valor mínimo de pensão por 2 anos. Ela ficou com o carro dela, e eu com o meu. Eu queria que tudo fosse a meu favor, mas as coisas não funcionam assim na justiça. Mesmo assim, fiquei satisfeito com o resultado. Para tentar contestar a pensão, os advogados dela alegaram que ela foi demitida por causa do meu escândalo no trabalho dela. Mas o juiz não caiu nessa. Ela foi demitida porque dormia com clientes, não por minha causa. Ela estava errada desde o começo e não podia se fazer de vítima agora. O melhor de tudo foi que, mesmo sem emprego, o juiz não alterou o valor da pensão. A última coisa que fiz foi espalhar o nome dela na internet, junto com uma descrição completa do que ela fez. Quis garantir que isso ficasse marcado para sempre. Da próxima vez que um empregador ou um futuro parceiro pesquisasse o nome dela, esperava que algo relacionado ao que escrevia aparecesse. Não queria que ela seguisse em frente tão rápido. Isso foi há 3 meses. Ela conseguiu outro emprego, mas agora em uma revendedora de carros usados. A queda de uma concessionária de luxo para isso me trouxe um certo prazer. Sinceramente, desejo o pior para ela e me recuso a ser a pessoa mais madura nessa história. Achei que poderia voltar a confiar nas mulheres, mas aparentemente não. É o que é. Apenas fiquem atentos, rapazes. Isso é tudo que posso dizer. Comentários sobre o relato. Opa! E aí, rapaziada? Beleza? Gostaria de comentar sobre alguns pontos que mais chamaram a minha atenção. Primeiramente, eu achei bem triste o histórico de relacionamentos do OP. Aparentemente, ele não conheceu nenhuma parceira que tivesse o mínimo de consideração e respeito por ele durante a sua vida. Outro ponto foi com relação ao amante. Esse daí teve uma noite bem agitada mesmo. Ele deve ter pago por um combo nesse motel. Pague por uma noite de prazer e leve uma surra de graça. Haha. Mas, falando sério aqui novamente, o último ponto que eu gostaria de destacar foi quanto à atitude do OP. Ele fez bem em buscar o divórcio e voltar a focar mais em si mesmo, todavia, quanto à parte do ataque dele, eu não recomendaria isso. Ele não disse nada, mas certamente isso lhe causou alguma consequência legal negativa também. Ele poderia ter ido para a cadeia. Sem contar que quem devia respeitá-lo e impedir isso de acontecer era a ex-esposa dele. Ela foi a maior culpada, mas ao menos ela não saiu impune. Agora, só posso recomendar que o OP cuide de si e não deixe que a imaturidade emocional de outra pessoa atrapalhe a sua paz. E qual a sua opinião sobre essa história? Me diga nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Valeu e abraço! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.